Boa noite a todos. Obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado, Lives, pela companhia. Mais hoje, e quiçá queira Deus por muito e muito tempo, encarnados ou não, né? De uma jornada que já vem também de longe. Obrigado, Terezinha, pelo convite em nome da casa. E é muito bom estar aqui. Então, em primeiro lugar, quero compartilhar com vocês da alegria do momento, da união, da fraternidade e do convívio amoroso que esta casa oferece a todos que ela abriga, às vezes de maneira mais permanente, assim, mais duradoura, às vezes de maneira mais temporária, encarnados ou desencarnados. Alguns desencarnados que estagiam na casa espírita por alguns meses, outros ficam trabalhando por anos, outros transitam, recebem um acolhimento, uma compreensão e se vão, igualzinhos encarnados, igualzinho. E tratados, talvez até na sua visão ou na sua condição, até melhor que se pode tratar os queridos irmãos encarnados que aqui vêm. Em 1993, final de 93, a Organização das Nações Unidas, uma resolução, instituiu o dia 15 de maio, hoje, como o Dia Internacional da Família, que passou a ser celebrado em diversos países, né? Alguns, embora fazem parte da Organização das Nações Unidas, mas não levam em consideração algumas das suas resoluções. Mas passou a ser celebrado e divulgado em muitos países como Dia Internacional da Família, a partir de 15 de maio de 1994, exatamente há 25 anos. Então, hoje podemos dizer que é o 26º Dia Internacional da Família, essa celebração. Nós tivemos também, no último domingo, a celebração aqui no Brasil e em alguns outros países, o segundo domingo de maio, como o Dia das Mães. Então, nos valendo do ensejo que se nos apresentou para essa semana, nós vamos fazer algumas observações e algumas reflexões a respeito da família, a respeito do papel de mães, pais e filhos dentro da conotação da vida em abundância, como disse Jesus, como nós gostamos de lembrar, da vida como a doutrina espírita nos ensina a ver, da nossa vida, da vida de cada um dos indivíduos que somos e que nascemos para a consciência espiritual há algumas dezenas de milhares de anos e que temos a perspectiva do futuro eterno, encarnado ou não. Mas antes preciso fazer algumas considerações, alguma contextualização de quais são as reflexões e as preocupações que nós vemos nesse tema. Nos últimos anos, nas últimas décadas, a nossa sociedade tem experimentado umas mudanças muito grandes e muito rápidas por conta do que chama-se de desenvolvimento ou modernização. Tudo isso
esses dois termos andam muito em moda, arrastados por um conjunto de aplicações decorrentes das inovações e invenções tecnológicas que revolucionaram primeiro a comunicação e agora, a reboque dela, mudanças no comportamento e na forma de viver, na forma de se movimentar, na forma de se alimentar, na forma de viver e de conviver. E a sociedade não tem conseguido equacionar essas mudanças, nós não temos conseguido equacionar na nossa mente essas mudanças, e inclusive as comportamentais, e tudo é colocado num balaio só, num cesto só, por conta dessa modernidade e desse chamado desenvolvimento. Mas nós precisamos fazer algumas observações sobre até que ponto essas mudanças de hábitos, né? Lembra daquele tema daquele filme, da Whoopi Goldberg? Essas mudanças de hábito representam desenvolvimento para os indivíduos, representa realmente evolução, especialmente na condição que nós citamos aqui, de nós como indivíduos, como seres eternos que somos. Porque do ponto de vista exclusivamente materialista, é mais fácil de medir, é mais fácil de observar. Outra, do ponto de vista do nosso ser, do nosso self, do nosso eu, o quanto eu me desenvolvo ou evoluo, o tempo é mais longo para mostrar. Porque o desenvolvimento do espírito não se dá assim, embora, porque muitos vão questionar, mas o espírito não involui, ele só evolui, diz a doutrina espírita. Mas essa evolução ela é um princípio, ela é uma lei divina, mas ela não ocorre todos os dias de forma equânime, em uma linha reta. Ela desenha parábolas, elipses e às vezes se faz em formas cíclicas, porque nós escorregamos, nós damos passos atrás, sim. Essas mudanças tão grandes tecnológicas que têm havido e que têm provocado mudança nas nossas vidas, ela tem arrastado multidões para um comportamento basicamente voltado para o ter, é voltado para coisas, de uma forma que a sociedade humana nunca havia experimentado. E esse é um grande risco, porque ela tem alimentado não o self, o eu mesmo, o indivíduo espiritual que precisa se desenvolver, mas o ego de mostrar, de ter, de possuir coisas. E o nosso desenvolvimento real não pode ser voltado para as coisas que estão ao nosso redor. O desenvolvimento do eu se mede para a minha iluminação espiritual, que se traduz em conhecimento e amor. É a sabedoria e o amor ao próximo. Aí então, essas mudanças todas e essa corrida por coisas novas, todos os dias que a gente vê, tem desenvolvido, sim, senhores, uma onda muito grande de egoísmo, de materialismo, de superficialidade. Vemos jovens casais onde as coisas da moda
são muito mais importantes para eles do que a escola dos filhos, para se acompanhar pessoalmente. Então, muitas coisas, sim, nos preocupam nesses momentos. É claro que essa evolução, num ponto, vai, com o passar do tempo, implicando em que arraste uma evolução também moral. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Nós, daqui a alguns anos na Terra, talvez alguns séculos, não vai existir mais segredo. As máscaras de muitas pessoas que fazem tudo às surdinas estão caindo. Por conta do quê? De uma evolução tecnológica e de conhecimento a respeito de observações e comunicação. Não é o que está acontecendo no Brasil hoje? Né? A gente vê pessoas que não precisa ir para o século passado, não. Ao cabo de uma geração atrás, estaria incólume nos seus atos de corrupção, nos seus atos de desonestidade. E de repente começa a aparecer. Eu brinco até, eu lembro, né? Sempre, eu falo, isso é profético. Jesus disse: nada há de oculto que não será publicado de sobre os telhados, né? Num sermão que Jesus diz. Então, isso vai fazer com que chegue a um ponto que arraste as pessoas para comportamentos mais adequados, talvez. Mas, por enquanto, o que a gente vê é um processo, obviamente não podemos generalizar, mas muitas pessoas, isso eu posso garantir, estão nesse comportamento social do ter, do possuir coisas, do viver das aparências, sendo arrastado para essa onda de materialidade, de extrema materialidade, de exclusiva materialidade, né, que eu quero me referir, de egoísmo e de individualismo. Nós somos seres gregários, sociáveis, voltados para o desenvolvimento em conjunto, em grupo. Foi assim que nós desenvolvemos a nossa personalidade espiritual através dos tempos, nos agregando, nos juntando. E a própria lei da vida, a lei da reprodução, né, nos obrigou a isso, nos trouxe esse ensinamento. E agora nós vivemos em grupos sociais de indivíduos que agem muitas vezes em grupo, mas com a visão do individualismo. Nós confundimos individualidade com individualismo. Nós não podemos perder a individualidade, nós não vamos perder. Cada um é absolutamente ser único. Né? Até disse aqui uma vez, me lembro, que se tem uma coisa que nos torna absolutamente iguais, é que cada um é diferente do outro. Por incrível que pareça. Isso faz com que todo mundo tenha uma mesma característica. Nós somos únicos. Portanto, não é a igualdade no ser, nas características do ser. Isso nos dá uma igualdade de condições. Né? Então, todos têm que ser tratados com respeito à sua individualidade. Mas ninguém pode agir com individualismo. Olha que bonito isso. Senão não progride. Então, tem algumas outras situações. Por exemplo, além da velocidade com que essas coisas têm acontecido e mudado hábitos que nós não estamos psiquicamente preparados, né? Ou que é uma distorção das coisas porque entrou no rolo compressor da modernidade. Temos algumas situações, por exemplo, ao cabo de uma ou duas gerações, a gente costuma falar em termos sociais de geração, estatístico, em sociologia, usa esse termo geração, que é assim, é um período médio entre o indivíduo nascer e ele ter filho.
Isso na média da sociedade hoje é assim, depende, varia de uma contagem para outra, dependendo da sociedade, mas é em torno de 25 a 30 anos, isso que a gente chama de um movimento de uma geração. Não que ele ocorra hoje e depois daquilo, não, está acontecendo todo dia, porque tem gente que nasce hoje, outra, então para cada um é um período que se possa contar. Mas vamos supor hoje, 30 anos atrás, tá? Nós vivíamos de uma maneira bem diferente do que vivemos hoje. Fazíamos coisas diferentes. Há 2, há 3, então, né? As pessoas que têm aqui hoje 70 e poucos anos, não que você tenha, tá? O livro você está dizendo, não é da nossa época. Mas nós estamos aí para 2 gerações, né, Euripides? Mas as pessoas, olha, o que acontece com elas? Elas têm que conviver hoje com um monte de coisas que elas não foram ensinadas na sua fase de aprendizado da vida. Então é absolutamente natural que os jovenzinhos tenham muito mais facilidade para lidar com essas coisas que só foram inventadas nos últimos anos do que aqueles que já têm lá 50 e tantos como eu. Normal. Aí, como o nosso olhar está voltado para as coisas e não para o ser, tem-se a falsa impressão de que jovem sabe mais que velho. Mas o que é o saber? É saber usar coisas. É isso que é saber. Então eles sabem mais sim sobre coisas, sobre instrumentos da forma como nós vivemos hoje, da forma. Então eles têm às vezes mais conhecimento sobre coisas que se usa hoje. Mas isso é saber? Isso é autoridade de saber? Porque o saber gera poder, poder gera autoridade. É isso que eu estou questionando. Então a gente vê os jovens desdenharem não é os idosos, é os seus idosos, pais e avós, dizem que não sabem de nada. Não saber de algumas coisas utilitários de hoje é uma coisa. Agora, valores individuais sobre o ser e não sobre o ter é que se acumula com o tempo, com as experiências, com a dor, com o sofrimento. Convivi muito tempo com minha querida avó materna, morei com ela 2 vezes. Eu me lembro de umas vezes que eu estava muito preocupado com uma coisa. Não me lembro nem o que era, porque isso ficou para trás. Era tão importante que eu não me lembro o que era. Mas o que ela me disse eu guardo até hoje. E faz tempo. Deve fazer uns 35, 36 anos. Ela me disse o seguinte: repousa, dorme, nada como uma noite bem dormida. Reza para o seu anjo da guarda. Amanhã, faça exatamente o que pode e deve fazer e ser feito. E se a solução não estiver no seu poder nem no seu dever, reza de novo, porque não depende de você, depende de Deus. Aí ela me disse: o que não tem remédio, remedia para o Cristo. Ela vivia falando esses jargões, essas frases, né? Esses ditados populares, como ela dizia. Uma pessoa analfabeta. E eu era um recém-formado na universidade, todo cheio de vigor, todo cheio de tese, me achando. E essas coisas é que eu não esqueço, essas coisas é que me ensinaram. Então a gente precisa rever algumas coisas. Primeiro eu gostaria de falar com você, como é que é essa história de família? Nós temos uma definição bastante interessante em algumas citações, principalmente do Emmanuel, nos livros
sob a pena do Chico Xavier. O Emmanuel nos deixou alguns conceitos maravilhosos a respeito desse processo de formação das famílias. Que as famílias são grupos agregados, não é aqui na terra, não é na carne, é no mundo espiritual que se formam as famílias, que se tecem os compromissos, que se avaliam os deveres, as necessidades, as responsabilidades, as possibilidades, que se fazem os acordos. E às vezes aqueles que não participam é porque são trazidos para aquela família pelo amor daqueles que os protegem e que aceitam vir e trazê-los. Aqueles que não têm condições de participar, de dar palpite, de dar opinião sobre o seu processo reencarnatório. E vêm, muitas vezes sim, sem pedirem. Aqueles que nascem sem ter pedido, é porque pediram por eles um monte de gente que os ama muito. Então os grupos familiares são formados no mundo espiritual, antes de nascer. Muitas vezes o cidadão fica lá 40 anos esperando aqueles que vieram para ser seus progenitores nascerem, crescerem e se casarem e depois, muitas vezes, sabe o que acontece? Eu não quero ter filho, aborta, né? Impede, descumpre compromissos. Às vezes era alguém muito necessitado, um inimigo, uma pessoa, um inimigo, um ódio mortal, de outras, não, agora nós estamos conscientes disso, aí chega aqui, envaidecido por essas coisas que nós citamos ainda agora, recusa o compromisso. Então, em Evolução em Dois Mundos, o Emmanuel diz o seguinte: o espírito humano é compelido a renascer na terra entre os seus semelhantes, aprendendo com larga soma de esforço a reger-se pelo bem e assegurando equilíbrio a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Depois ainda segue em outras citações dele: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores da humanidade se não soubermos servir a 2 ou 3 pessoas? Então é para isso que existem as famílias. É o processo redentor do espírito humano para a eternidade, né? E segue aqui, eu trouxe uma citação para vocês. Só uma citação ainda mais do Emmanuel, que ele diz que o lar é um grupo de serviço que se ergue como uma escola de emendas, instituto de reabilitação ou sanatórios dos sentimentos. Então, a família, primeiro que ninguém está na família que está por acaso. O Chico nos dizia frequentemente que nós estamos localizados, ele usava essa expressão maravilhosa, nós estamos localizados no tempo e no espaço, no meio adequado às nossas necessidades e possibilidades. Não tem jeito. Por quê? Porque ou nós combinamos, escolhemos, avaliamos juntamente com o nosso anjo da guarda, ou nós não tínhamos condições, que acredito que não seja o caso de ninguém aqui na última encarnação, pelo menos, ou aqueles seres que não têm condições naquele momento por causa de suas perturbações, alucinações e os seus desvarios por conta de problemas anteriores, eles são trazidos e acolhidos no seio daquela família para ser auxiliado. Por isso que toda família, agrega um pouco, não, mas lá em casa somos só em dois. Não é isso só.
junta avós, tios, ali tal, aquele núcleo um pouquinho mais encorpado que todos têm, vai ter sempre alguns, independente de crença, de religião, que são líderes morais. Em compensação, em todas, se alargar um pouquinho, vai ter alguém que são aqueles que você sabe, parece uma ovelha desgarrada. E o que acontece quando se recebe esses filhos? Nós falamos um pouquinho da constituição da família. Deixa eu lembrar de uma coisa que André Luiz também falou, muito interessante, me parece que em Domínios da Mediunidade, que diz o seguinte: mãe e pai, quando concebem um filho, eles estão sendo médiuns da vida, materializando a possibilidade de um ser vir, que está lá na fila, que está lá, às vezes combinado, às vezes necessitado de vir e de ter essa experiência nesse meio e participar conosco dessa oficina, desse exercício. E muitas vezes seres são trazidos para a vida por meios que a gente fala, mas como? Isso é produto de uma situação meramente casual, sensual, ou às vezes até criminosa. O que acontece? Mas vocês já ouviram falar que, eu vou parafrasear minha avó aqui, né? Já ouviram falar que Deus escreve certo por linhas tortas? É mentira, Ele escreve certo por linhas mais certas ainda. Nós que somos analfabetos do Espírito, já não sabe ler essas leis, né? Às vezes, casais que por circunstâncias de vidas anteriores ele não conseguem ter filhos, eles recebem esses filhos de partos alheios, de gestações alheias, no seu seio familiar, e os ama, e os educa, e os auxilia, muito mais muitas vezes que os pais biológicos. Então nós não estamos falando aqui de família como alguns falsos moralistas tentam fazer-se, sabe, preconceituosos, que usam o tema da família para impor uma falsa moral contra minorias que hoje, felizmente, elas têm que ser respeitadas e devem e merecem, mas muitas vezes usam o falso moralismo para aparecer como uma família perfeita, quando espanca a esposa na frente dos filhos. Como é que o filho vai crescer? Como é que o filho vai se comportar? Como é que estamos essas pessoas hoje que estão viciadas nesse egoísmo, no consumismo, como disse Divaldo esses dias, né? Era o materialismo, o egoísmo, e ele acrescentou o consumismo, que eu também me referi aqui, mas como e o falso moralismo que eu citei, como que eles recebem os filhos e os criam? Não, a criança tem que ser respeitada. O respeito tem que ser a todo o indivíduo, desde antes de nascer. Quando o espírito se junta ao espírito materno, no desenvolvimento, ele de forma inconsciente, todos, né, o pessoal que estuda aqui sabe disso, né? Às vezes estou falando coisas que uma boa parte já sabe, mas quando ele se junta para desenvolver naquele projeto de corpo que está se formando,
as suas características psíquicas naquele DNA biológico, ele já faz parte da família, já tem que ser respeitado ali. Se é só, né? Respeitado sim, só que a criança demora pelo menos 7 anos para completar um ajuste do seu psiquismo ao corpo físico. É um período que ele está suscetível às impressões do exemplo dos pais ou dos familiares ou de quem os acolhe como filhos, né? Ainda que pais, ainda que não pais, pai e mãe, ainda que não biológicos, precisa ser observado, precisa ser educado. As impressões, inclusive de moral, de ética. Não precisa falar esses termos com a criança, mas precisa mostrar como é. Quando tem professores aqui, professoras, tem alguém? Ser professor? Hoje, quando a gente fala que nós temos um grave problema de educação no Brasil, todo mundo fala que as escolas não prestam, os professores não fazem o seu trabalho. Não é problema de escola, é problema de família. A instituição educadora por excelência é a família. Família, que eu quero dizer, é aquele que acolhe a criança e tem a obrigação de educá-la, seja qual for o rótulo que tenha. Educação não é problema de escola, educação é problema de sociedade, é problema de família, é problema do psiquismo que tem que se adequar à vivência social. Isso é moral. Isso é o conceito típico de moral. Ajustando-se isso, corrige-se ali e ele adquire aí o que nós chamamos de ética, que é o eu comigo mesmo. Porque a moral, tudo bem, você tem que se comportar. Aí ele se comporta. E a hora que está sozinho? Aí já não é moral mais, mas já é ética. A pessoa sempre confunde essas coisas, eu gosto de dizer, moral é eu com a sociedade, e a ética é eu comigo mesmo. A ética vai mudando a moral quando eu desculpo, isso aqui, por exemplo, escravidão. Escravidão não era imoral, mas sempre foi antiética. Hoje é antiético e é imoral e é crime, né? Quando não era crime, quando era aceito pela sociedade, era moral, mas sempre foi antiético. Aquelas pessoas que se preocupam com a ética humana dizem, não, isso não pode. Criou-se um costume a partir daí, que agora é, né? Então, os valores humanos têm que ser passados nesse período da infância. E o que se tem feito? Gente, eu não sei se vocês já viram, mas me horroriza crianças de 3, 4 anos mandar nos pais. Ai, tadinho, é meu bebezinho. Quem é aquela criança? É o espírito do vô, do bisavô, do tetravô, que era um tirano? Continua tirano. E se não aproveitar esses 7 anos para ali educar? Tem um ditado italiano que diz que é de menino que se torce o pepino. Não vai resolver depois. André Luiz nos diz o seguinte: se chega passa da adolescência, o espírito encarnado que não foi educado pelo amor dos pais, só vai aproveitar um pouco daquela encarnação para melhorar com a dor do sofrimento. De duas uma. Então aquela história do amor e da dor, todo mundo acha que a dor é o inverso do amor. Não é não. A dor é a segunda instância.
Ah, não deu jeito aqui, vai para a segunda instância, que é a experiência do aprendizado, da mudança, a que nós estamos sendo submetidos para a melhora. Sobre aquilo que eu falei da educação, o Emmanuel também fala no Consolador, eu achei ele diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família realmente cria valores educativos, porque não pode esperar chegar na escola. Eu tenho uma parenta que é professora e ela diz o seguinte: às vezes chega lá aqueles animaizinhos, né? Porque eles não têm qualquer senso de convivência social educada humana. São animaizinhos que sempre fizeram o que seu instinto manda e foram permitidos. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. E aí dizem assim para a professora: vê se você dá um jeito nessa criatura, porque eu não aguento mais. Já aconteceu isso? Você tem notícia de alguma coisa assim? Ou foi um lapso, a exceção das exceções que por acaso eu tive conhecimento? Não é não, né? Isso acontece. Acontece, porque a gente vê todo dia professor sendo agredido na escola. Que valores são esses? Como é que essas pessoas vão criar filhos? E vão ter. Estão tendo, né? E tem um outro grupo ainda. Como é que está a hora aqui? Tá? Ficar de olho na hora aqui, senão nós vamos aqui falando aqui. Aquele que eu falei, que o Deus diz, ele diz assim, ó, sobre a maioridade lá, que depois só a dor. Diz assim: olha, atingida a maioridade, se a educação não houver sido feita no lar, então só o processo violento das provas rudes do mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma encarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas. Então você já percebe, porque nós nascemos, nós esquecemos, é limpo a memória consciente, a inconsciente não, a subconsciente também não. Crianças que nascem gêmeas, univitelinos, são gêmeos idênticos na aparência, para uma prova, para eles, e aí gente, é uma outra questão, mas vamos analisar isso. Mas os pais sabem exatamente quem é um, quem é o outro, porque eles não são iguais. Tem um que só bate, outro só apanha, né? Outra hora um só ri, o outro só chora. Não é assim? Por que isso? Porque nós somos nós não mudamos assim. Nós esquecemos de fatos, esquecemos e abrimos para um novo mundo diferente, nos achando, mas se não for feito esse processo de correção, de instrução, então jamais as crianças têm direitos, têm que ser respeitadas. A criança ser respeitada não é ser-lhe respeitadas as vontades inconscientes, instintivas e nocivas. Não pode. É respeitar o direito da criança a ser educada, de evoluir. Quando a criança é largada aos seus... Sabe essas pessoas que você vai no restaurante, está o filho lá fazendo birra, aí a mãe tira da bolsa aquele negócio e dá o smartphone para o bebê de 2 anos, aí fica quietinho lá olhando aquelas... Me desculpa. Mas se os pais têm comportamentos, como eu disse muitas vezes, vis, brutais,
nocivos ou indiferentes. Como cobrar dos filhos? Como é que vai saber cuidar? Eu vou contar uma coisa para vocês. Meu filho menor, mais novo, né? Menor não, porque ele é maior que eu. Hoje, de tamanho, né? Mas ele devia ter 5 ou 6 anos, ou 4 ou 5, sei lá. Acho que 6 tinha o outro, tinha 4. Uma vez eu parei o carro, fiz ele descer do carro para apanhar um papel de bala, voltei o carro para ele apanhar um papel de bala que eu tinha jogado pela janela. Esses tempos ele me lembra disso. Ele está com 27. Ele nunca esqueceu. Eu também não. Você já imaginou se na frente dele depois eu tento enganar alguém? Eu tento comprar o guarda de trânsito, qualquer coisa que eu tivesse feito na frente dele de errado, como é que eu ia olhar para ele depois? Ninguém dá o que não tem. Estou falando de cuidar dos outros, mas a gente precisa se orientar. Só fala assim, mas na casa espírita falando que em reforma íntima, em amor ao próximo. Nós vivemos uma época de um perigo de desvios morais em todo o campo. Cada passo que você dá, você está correndo o risco de escorregar moralmente. E aí, quando chega lá na frente, nós vamos ver como é que essas pessoas, ou nós, ou hoje, estão sendo tratados os nossos idosos pelos mais jovens. Né, Sidney? A gente fica embasbacado com essa outra situação. Então nós temos esses dois grupos, gente, dos nossos familiares, dos nossos queridos irmãos de convivência, dessa caminhada, dessa experiência amorosa de Deus para conosco, dessa vida, dessa vivência, dessa experiência que só dura algumas décadas. Uma delas são as crianças, que eu me referi, e a outra é com os idosos. Só o fato de cuidar. Mas meu pai era rude, fazia isso por obrigação. Todo mundo volta um dia e diz o seguinte: compreende o seu pai ou sua mãe quando se coloca na posição deles, nas circunstâncias em que viviam, nas condições em que tiveram, no ensinamento, na vida que eles tiveram. Então nós, com o tempo vai passando, a gente vai fazendo um processo de nos ver nas figuras dos nossos pais. Então eu digo isso para os mais jovens, você vai sentir na pele. Então assim, como é que estão sendo cuidados? Kardec, na codificação espírita, na organização dos assuntos balizadores do conhecimento do espírito humano, dedicou o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo a uma máxima importantíssima, que está lá no Decálogo, né? Veio lá da época de Moisés, e isso não mudou. Aqui diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E os pais, em todas as traduções das línguas antigas, não era só o genitor e a genitora, mas os avós, os bisavós, os ancestrais dos seus pais tinha uma conotação um pouco diferente. Era dos seus idosos, dos seus velhos, né? E o Kardec, quando colocou esse capítulo, ele fez questão de colocar as
seguinte máxima aqui: olha, pais e mães, como forem e onde estiveres, serão sempre credores respeitáveis no domínio da existência, para tantos os quantos se lhe erigem na condição de filhos e descendentes. Então não estamos falando de pais, estamos falando dos nossos idosos todos, né? E quem tiver a oportunidade de ler com atenção o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é concluído com uma mensagem maravilhosa de Santo Agostinho, onde ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês um trechinho: honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e do amor ao próximo, visto que não se pode amar o próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe, mas o termo honrai encerra um dever maior para com eles, é o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a condescendência, que envolve a obrigação de cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. E esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe, ainda que não o sejam pelos laços do sangue. Esses, aliás, maior mérito ainda têm, quanto menos obrigatório para as leis da carne eram eles expostos, e o fazem por devotamento. Honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-los, mas assisti-los em tudo e proporcionar-lhes o repouso, cercá-los de cuidados, assim como fizeram consigo em toda a infância e mesmo antes de nascer. Então, essas coisas, esses valores não podem ficar, principalmente, eu gostaria de, nesse dia, que eu me referi aqui, que a gente está falando do Dia Internacional da Família, que nós voltássemos as atenções para como são cuidados os filhos, as crianças e os idosos. Porque as vaidades, o consumismo, o materialismo e o individualismo, que todos nós estamos expostos e correndo o risco a todo momento de nos envolvermos com essa tendência, mais do que com o nosso objetivo real aqui na Terra, nessa encarnação, esse risco é muito grande e está em todos os lugares. Eu vou concluir essas nossas reflexões com um texto que eu vou ler para vocês, do querido Cornélio Pires, também pelas mãos de Chico Xavier. Deixa eu explicar uma coisa. Tinha um dia na semana que o Chico, lá no Centro Espírita da Prece, em Uberaba, ele respondia perguntas e questionamentos. E aí, ao final, tinha algumas pessoas que mandavam as cartas, e ele deixava as cartas lá sem ler. E Cornélio Pires vinha, o espírito, e o Chico escrevia as respostas daquelas cartas que estavam lá. O Chico emprestava a mão aqui, e o Cornélio Pires respondia as cartas que estavam lá, que ele já tinha visto, mas que para nós ainda elas estavam às vezes lacradas. Tinha umas abertas também, que às vezes deixavam lá, falavam assim, vamos deixar as cartas aqui agora, que é mais longa, para o Cornélio responder. Aí Cornélio Pires um dia respondeu essa carta aqui, que a pessoa perguntava a respeito de parentesco e reencarnação. Aí Cornélio escreve assim, por meio de seu jeito caipira e suas quadras e versos memoráveis. Você nos pede por carta, meu prezado amigo João, que a gente escreva no lema família e encarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei
andar nesse labirinto mesmo estando à luz da lei. O lar parece uma empresa, de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra 2 sócios, depois a casa vai indo. Às vezes vai caindo, né? O casal, primeiramente, celebra doces afetos. Em seguida ganha filhos, e dos filhos ganha netos. Logo após é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta como criança, procurando o que precisa. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. E é assim, cada berço põe na vida nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa é um palco, e cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas o proveito e aprendizado é parte de cada um. Antes do berço, rogamos a luta que nos apraz. Depois, muito normalmente, buscamos voltar atrás. Requisitos em prece, inimigos por parentes, e ao revê-los ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes a filha ingrata é aquela jovem sofrida que nós abandonamos na rua nos prazeres da outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, é adversário de outrora, cobrando um débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário resgatando a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento da prestação das culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam sempre pela família na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Mas quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge do próprio dever, volta de novo a estaca zero. Parentela é uma escola santa, sempre que a vemos daqui de lá de onde está. Cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ama, perdoa, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre na família, não reclama, aguenta, João. Obrigado.